Ok, vou apresentar agora então para vocês como é que funciona, como é que um advogado está trabalhando hoje em época de inteligência artificial. Primeiro eu vou chamar o Cloud aqui. Ele tem alguns agentes criados para me ajudar. Nossas equipes aqui no escritório. Vamos lá. Cloud, vamos ver quem que é ele primeiro. Quem é você? Então aqui ele vai dizer que ele é o Lexi e aqui os agentes que ele tem configurado, o paralegal, o pesquisador e o redator. O paralegal ele estrutura os dados, o pesquisador gera as teses e o redator escreve e redige a peça. Vamos trabalhar num caso aqui. Eu vou chamar um caso que é um caso de laboratório, um caso fictício. Na verdade é uma execução de aluguel. Vamos lá. Vamos trabalhar no caso W1 Bedford. Aquele da Mônica e do Chandler. Agora eu vou explicar para ele, porque os agentes eles varrem todos os arquivos que existem no diretório, né, na pasta do caso. E como nós temos esse caso aí, foi preparado para fazer essa demonstração, para não expor dados de cliente com caso real e tudo mais, eu já fiz um teste, então ele tem alguns resquícios. Eu vou fazer, eu vou explicar isso para ele ignorar esses arquivos de teste. Vamos lá. Já fizemos testes neste caso. E agora vamos rodar o fluxo completo. Eu estou falando que isso aqui é um caso de laboratório de demonstração e desenvolvimento. Então, ignore os arquivos do Git com somente a pasta, no caso, com os documentos que estiverem lá. Então, normalmente eu vou abrir uma pasta do caso e vou jogar lá todos os documentos. E o primeiro trabalho que eu vou pedir para o Lexi me ajudar é em fazer e construir os metadados do caso. Então vamos lá. Então vamos colocar ele para construir aqui os metadados. Então vamos lá, construir os metadados do caso. E ele vai levar aí de 1 a 2 minutos. Ele vai extrair todos os dados que ele encontrar. Ele vai extrair nome, vai extrair CPF, ele vai extrair tudo que ele encontrar nos documentos que eu alimentar ele vai extrair e estruturar os dados. Ó, agora ele está lendo o caso, a pasta do caso, que é o Belfort Meta, os case Belfort Meta, ele está lendo todos os arquivos do caso. E ele vai relatando aqui o que ele está fazendo, então eu consigo ir acompanhando se for o caso. Aí, ó, ele achou um e-mail,
ainda não achou o contrato, mas eu coloquei lá o contrato de locação. Ele está vendo o que mais tem na pasta. Já passaram 50 segundos. Ele gastou, por enquanto, 1.500 tokens. E tá vendo aqui todos os arquivos que ele já está até construindo as teses aqui. Tem a tese 1. Todo o material do meta já existe nas sessões de testes anteriores, está bem estruturado, precisa de ajustes, tarará, tarará, aqui ele vai falando o que ele vai fazer. Então ele vai reconstruir todo o meta aqui, refletindo o caso atual da pasta. Tem tudo que precisa, vai construir. Já passaram-se 1 minuto e ele está ainda 2 minutos agora. Ele está construindo os status. Normalmente leva em torno de 2 a 3 minutos para ele construir o meta completo. Ó, então ele já terminou, está me pedindo autorização para criar o meta, os metadados, e ele já está criando tudo aqui que ele precisa. E aqui ele já me dá um relatório de questões que, no caso, eu preciso resolver. Então, uma questão aqui que é crítica, ele está identificando aqui como uma questão crítica, que é um ato interruptivo da prescrição. Até ele não detectou nada, eu também não informei nada. Que mais aqui? Memória de cálculo do débito também, porque eu não dei comando ainda para ele fazer a memória de cálculo, ele não tem os dados suficientes ainda. E os endereços residenciais, eu coloquei endereços fictícios e ele identificou que esses endereços aqui não são endereços verdadeiros, que são endereços fictícios dos Estados Unidos, e ele está querendo saber o que fazer com ele. O CPF e o CNPJ também, que ele não localizou, porque no contrato é só um placeholder. E o contrato que foi enviado aqui para os agentes não tem assinaturas, então ele está perguntando aqui com relação às assinaturas. Então agora, tudo bem, nenhuma dessas restrições afeta, exceto a primeira, afeta a questão de mérito. Então dá para a gente acionar o pesquisador e elaborar as teses. Então vou colocar aqui, vou deixar ele prosseguir. Na verdade aqui eu poderia chegar e já resolver alguma questão, como por exemplo, identificar aqui o Q8, vou dar um comando para ele ignorar esse problema, tá? Vamos falar para ele ignorar a questão da prescrição e até vou colocar um pedacinho de estratégia. Vamos deixar que a parte adversa suscite isso e então rebatemos em réplica. Eu dei uma pausa aqui porque normalmente ele demora às vezes um pouquinho para construir as teses, porque ele vai realmente fazer pesquisas de teses em muitos casos. Às vezes por conta própria, às vezes porque eu comando ele para fazer a pesquisa. No caso aqui, ele levou menos de 1 minuto e concluiu, considerou a resolução da decisão estratégica do advogado,
e a diretiva foi atualizada. Ainda identificou algumas questões bloqueantes que têm que ser resolvidas. Então, a memória de cálculo, endereços residenciais. Já vou resolver essas questões aqui. Ó. Com relação aos endereços, vamos considerar os endereços fornecidos como válidos. E para não deixar dúvida, dizer que nós estamos na demonstração aqui. O que mais? O Q4, nós não vamos entrar na memória de cálculo, mas também não vou falar nada. A questão 2 também vamos usar os placeholders como se fossem CPF real. E Q5, aqui aqui eu vou mudar um pouquinho, vou assim, ó, considere que o contrato original está devidamente assinado pelas partes e duas testemunhas. Então, e agora já chamo o redator, né? Gere a minuta da inicial. Manda ver. Aí ele vai invocar agora o redator, vai considerar as questões já resolvidas, que no caso aqui a gente está dando um bypass, mas normalmente isso aqui poderia ativar uma pausa no trabalho para ir atrás de informações que o cliente não forneceu, né? Então ele está atualizando o meta aqui e já carrega o redator e vai verificar o material existente em paralelo de novo. Isso aí não precisaria fazer, né? Ok. Tá vendo? Ele já vai atualizando o meta. Para cada tarefa ele altera dependente para concluído. Então, como ele tem status de tudo que vai acontecendo, né? Como ele vai mapeando o status de tudo que vai acontecendo no processo, a qualquer momento a gente consegue perguntar para ele qualquer coisa sobre o caso. E ele responde o estado do caso, pendências, tarefas ainda não a fazer. Então é questão de conversar com ele como sendo um assistente que tem consciência do caso completo, consciência de tudo que a gente alimenta ele, naturalmente, né? Ele não consegue saber aquilo que a gente não informa. Ó, voltando aqui para mostrar como ele vai fazer a tese aqui. Ó. Agora ele vai começar a fazer a tese limpando as questões 2, 3, 5 e 8 que nós já respondemos. Então, que seriam questões que ele precisa que o usuário, que o advogado, decida, seja ela estratégica ou seja ela uma informação externa que ele não consegue obter da documentação. E ele está já rodando há 2 minutos e já consumiu 7.300 tokens. Eu vou parar mais um pouquinho e voltar quando ele estiver mais avançado. Olha que maravilha, já terminou, ó, ele já redigiu a petição está já redigida, agora ele está atualizando os dados do caso, está conferindo os erros no caso aqui os erros dos metadados, não encontrou nenhum erro, aí ele vai com tudo aqui, ó, agora ele está atualizando que já fez a minuta. Então, o método funciona como um arquivo de memória sobre esse caso específico. Ele gerou o PDF, então já 8 páginas, sem erros. Aí ele dá um relatório de alterações da versão anterior. Isso porque já existia uma versão anterior, porque como a gente está refazendo um caso de testes aqui, ele consegue ver no histórico dos Gits
versões anteriores que já foram trabalhadas desse mesmo caso. Um caso que acabou de entrar, ele não teria isso, mas ele chegaria mais ou menos no mesmo grau. Vamos dar uma olhada como ficou a petição? Então, tá aqui a petição, eu vou colocar ela aqui e vou dar uma ao vivo aqui. Então ele coloca aqui corretamente o endereçamento. Ele vai colocar em vermelho, porque é assim que a gente determinou o modelo, tá? Ele vai colocar em vermelho tudo que for causa, tudo que tiver pendente, né? Então tá colocando aqui, ó, minuta sujeita à revisão, e começa com a qualificação, nomeou a ação corretamente, qualificou os locatários aqui executados, né? Fez uma narrativa, ele construiu uma narrativa dos fatos baseado nas informações que nós demos para ele. Eu já fiz algumas conferências aqui, vários testes, o nível de alucinação é extremamente baixa, se não quase que inexistente, principalmente nessa questão dos fatos. Ele constrói os fatos com bastante precisão, porque é uma narrativa, né, dos documentos que foram apresentados. Então, dando um pouquinho de contexto, ele consegue construir essa narrativa de uma forma bastante eficiente. Está sinalizando aqui pendências também, que tem que ser resolvidas. Aí ele vai dar a fundamentação do direito. Essa parte eu vou dar uma analisada com mais calma, num caso real vou dar uma analisada com mais calma. E aí ele termina, né? Valor da causa deixou em branco, que a gente ainda não calculou. Termina com os pedidos. Normalmente eu daria uma atenção, eu gastaria mais tempo revisando isso daqui do que escrevendo, né? Ele levou aqui, não levou nem 10 minutos para fazer tudo, desde a hora que ele foi alimentado, então eu investiria aí 20 minutos, meia hora, revisando tudo, e aqui eu dialogaria com ele com relação às teses, né? Porque ele tem as teses aqui. Ele tem as teses todas aqui separadinhas e eu consigo ver a fundamentação da tese, se ela está correta ou se ela não está correta, se ela deve ser usada. A gente pode, e eu posso dialogar aqui, por exemplo, fundamentos do fundamento do crédito, alerta crítico da prescrição. A gente já disse que não ia entrar com isso, ele já suprimiu. A questão da jurisdição, porque no caso são endereços dos Estados Unidos, então vai ter que ter uma carta rogatória, e ele já identificou essa questão aqui. E as medidas constritivas, arresto, cisbajude, tutela, ele já está fundamentando, e é basicamente o que a gente pediria numa ação de cobrança ou execução de aluguel. Bom, tá aí essa demonstração aqui do Lexi, mostrando como que o advogado trabalha hoje na era da inteligência artificial, né? Ainda estamos aprendendo, experimentando, e, bom, é isso aí, uma jornada bem legal. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, sugestão, quem estiver fazendo parecido ou diferente, me conta aí que eu quero saber.